Olá, minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Comprei um suporte novo para conseguir gravar no carro. Quando eu era motorista de aplicativo, eu tinha suporte de gravação, né? Suporte pro celular no carro, que eu gravava as corridas, gravava meu dia a dia, gravava tudo e postava aqui no YouTube. Só que esse suporte, enfim, foi com a enchente, né? Nem sei que fim levou. Então hoje eu fui na lojinha ali no Camelô e comprei um suporte novo, porque daí várias vezes eu tô parada no carro ou dirigindo, fazendo alguma coisa ou outra, que eu posso estar conversando com vocês. O que vocês acharam? Gostaram da ideia? Eu tô amando. Acabei de deixar o Samuel na escola, tá? Hoje é sexta-feira e eu não tô trabalhando, tô de atestado. Eu tive uma crise de ansiedade depois daquele episódio lá com o rapaz que... Eu não contei bem os detalhes pra vocês no vídeo anterior, mas eu dei uma surtada. Eu não falei assim tão de boa, sabe, com ele. Eu meio que dei uns gritos lá e daí eu fiquei me sentindo mal com aquilo. Resolvi antecipar minha consulta com o psiquiatra. Aí conversei, aí ele disse que foi uma crise devido a tudo isso que a gente tá passando, e aí a gente vai aguentando, vai absorvendo, e chega uma hora que explode, mas que tudo bem, porque eu explodi com a pessoa que merecia. Não foi o caso de eu ter explodido com uma pessoa que não merecia, porque eu me senti mal, sabe? Por mais que ele tenha me ofendido, eu já fui ofendida várias vezes em outras circunstâncias, até piores no banco, e eu matei no peito, fiquei quieta, sabe? Me levantei, saí, tomei um café, voltei e deixei assim, entendeu? Só que dessa vez eu enfrentei, sabe? Eu questionei o que ele tava falando comigo e depois eu fiquei me sentindo mal, né? Porque afinal de contas é o meu ambiente de trabalho, eu não quero que as pessoas saibam, as pessoas já sabem, né? Que eu sou meio maluca e que eu explodo por qualquer coisa, mas isso aí é por conta da bipolaridade. Eu não sei se vocês sabem, né? Uma das maiores características da pessoa que sofre de bipolaridade é ser muito irritada. É se irritar fácil com coisas pequenas. Mas quando a gente tá em tratamento e tá estabilizado, a gente consegue manter o controle. A gente se irrita igual, mas a gente tem consciência de que estamos num ambiente social e que não podemos extravasar e dar a louca de sair gritando e xingando todo mundo por aí. Mas a vontade não falta, né? Então eu fui no médico, conversei com ele, daí ele me deu esse dia hoje de folga, né? Ontem eu trabalhei, foi na quarta isso, ontem eu trabalhei até a metade da tarde, aí fui no doutor, conversei com ele, aí ele me deu o dia hoje de folga, que foi até bom, porque eu tinha de manhã cedo que levar o Samuel no médico. O Samuel, a gente tá fazendo um acompanhamento, uma investigação com o endocrinologista, porque ele é muito pequeno para a idade dele, né? Ele tem 10 anos e ele tem tamanho de criança de 6, 7 anos, né? Então, realmente ele tem algum problema, assim, né, de saúde e tal. A gente tá investigando para ver realmente no que tem que ser feito o tratamento, mas ele vai ter que fazer o tratamento para o crescimento. É um tratamento bem complexo, né, mas graças a Deus o governo dá toda a medicação, tudo, a gente vai conseguir tudo pelo governo, porque é um tratamento bem caro. Então eu tô confiante que vai dar certo. Então hoje foi dia de levar ele no médico, né? Foi bom porque se eu não tivesse pego esse atestado ontem, eu ia ter que levar ele no médico de manhã cedo, fazer tudo correndo. Então foi tranquilo, porque daí eu pude levar ele no médico com calma. Depois a gente passeou. Ele pediu pra ir na lojinha, né? Eu fui na lojinha comprar esse negócio aqui, e aí ele pediu, né, se ele podia pedir algumas coisas. Eu disse, pode. Eu ainda tenho um dinheirinho que sobrou aí do pagamento do YouTube desse mês. Eu disse, pode, filho, pode escolher uns presentinhos pra ti, que a mamãe vai pagar com o dinheiro do YouTube. Ele ficou bem feliz. Ele escolheu uma corrente que ele gosta, né? Uma lanterninha, porque tanto ele quanto o Henrique são viciados nas lanterninhas, né? Eles adoram, eles têm um monte de lanterninha. Que mais que ele pegou? Ele pegou 2 colares e a lanterninha. E uma luvinha. Hoje tá um dia bem frio, né? Daí ele pegou uma luva, aquelas de dedinho, sabe? Eu tinha comprado uma luva de dedinho pra mim.
Aí ele quis pegar pra ele, aí me deu a dele, só que a dele era muito pequena na minha mão. Aí eu cortei a luva, ficou boa, só que ele não gostou. Aí eu comprei essa hoje pra ele, ficou meio grande, então a gente vai trocar. Ele tá usando, vai ficar usando esse final de semana, que ele não vai estar comigo esse final de semana, né? Eu acabei de deixar ele aqui na escola, eu tô na frente da escola. E hoje quem vai vir buscar ele é o pai dele. Aí ele vai, passa o final de semana com o pai dele, com os irmãos e tal. E aí volta pra casa no domingo. Então ele levou a luvinha, vai usar a luvinha no final de semana. Aí quando ele voltar a gente vai trocar. Aí eu dou a minha pra ele, que ficou bem certinha na mão dele. E ele me dá essa daí, que ficou um pouquinho grande. E agora eu vou aproveitar o dia de folga, vamos dizer assim, pra fazer umas coisas. Primeiro eu vou visitar minha mãe. Faz um tempinho que a gente não se fala, né? Eu sou muito desligada de WhatsApp, essas coisas, tá, gente? Eu vou falar pra vocês. Às vezes eu fico um tempão, assim, sem abrir o WhatsApp. Eu não gosto, tá? A única pessoa que eu respondo no WhatsApp é o Henrique, que é o meu marido. E mesmo assim a conversa dele fica fixada ali em cima no WhatsApp. Porque antes, quando não era, às vezes eu me perdia. E aí ele me xingava, ele me ligava. Eu tô te mandando mensagem, não me responde. Porque o meu WhatsApp, o meu celular é sempre no silencioso. E o meu WhatsApp, ele não notifica. Eu não recebo as notificações, só as dele, porque eu salvei o telefone dele, do Samuel, mas Samuel nunca me liga como contato de emergência. Então, se eles me ligam, ou se eles me mandam mensagem, aí notifica só deles. Então, assim, às vezes eu sou desatenta mesmo, eu não gosto, eu não sou muito sociável, tá? Eu gosto de fazer isso aqui com vocês, eu gosto de ler os comentários, eu gosto de conversar, mas na minha vida real, assim, no meu dia a dia... Aí teve um dia que até ficou chato, a minha mãe me mandou uma mensagem numa quarta-feira e eu fui responder só no sábado ou no domingo, sabe? E daí eu vou lá, eu vou passar a tarde lá com ela, a gente vai conversar, vai botar as notícias familiares em dia, né? E aí depois de lá, eu vou na casa de uma amiga minha, a Terezinha, minha ex-colega de trabalho, que me doou as camas, vocês se lembram, umas cobertas e tal. Aí ela viu eu falando ali que eu precisava de madeira no outro vídeo. Eu acredito que foi isso, né? Aí ela me chamou dizendo que tinha madeiras pra mim. Então eu vou a Porto Alegre, né, visitar minha mãe. E depois eu vou a Esteio visitar essa minha amiga. E aí, depois sim que eu vou para casa. Hoje vai ser um dia legal, assim, um dia de passear. Porque, gente, quando eu tinha carro, eu podia fazer o que eu queria, a hora que eu queria, né? Só que agora, não é que eu não tenho carro, eu tô num carro. Só que esse carro aqui, ele fica com o Henrique, porque o Henrique trabalha com o carro, né? O Henrique agora até trocou de serviço. Antes ele tava fazendo só aplicativo, motorista de aplicativo, 99, Uber, essas coisas. Só que também se incomoda muito com passageiro. O Henrique é meio que nem eu, assim, sabe? Os dois libriano e os dois meio pancada da cabeça, mas a gente se entende, a gente entende um outro quando a gente não tá legal, sabe? E se ajuda nesse sentido, se apoia. Então acho que é por isso também que o relacionamento funciona também, porque é muito difícil se relacionar uma pessoa normal, né, que não tenha o transtorno, se relacionar com uma pessoa bipolar. Tem que ser meio bipolar também, que é o caso do Henrique. Ele também faz tratamento, mas é um pouco diferente do meu. E ele também é meio descuidado. Às vezes ele fica 2 meses sem ir no médico, falha com os remédios e tal. Mas como eu já sou mais velha do que ele, eu já passei por essa fase que ele passa das irritações, eu consigo, sabe, ter paciência, ter tranquilidade pra levar o relacionamento. Porque se fosse outras épocas, ou uma pessoa que não tá ligada nisso daí, não consegue, tá, gente? É uma loucura, não consegue. Mas aí, voltando ao assunto do carro, nós dois tinha carro, né? Tinha esse carro e tinha a caminhonete, que daí eu usava a caminhonete agora no dia a dia. A gente tinha um outro carro, tá? Era assim, ó. Eu tinha esse carro aqui, tá? Que era meu, que é meu, né? Tá no meu nome. E o Henrique tinha o Uno, tá?
Aí eu comecei a trabalhar mais com o negócio das madeiras, de fazer os móveis, de catar as coisas na rua e tal, e os 2 carros pequenos. E aí o Henrique usava o meu, a gente já tinha meio que trocado, ele já tava trabalhando com esse aqui, porque não gasta gasolina, e eu tava com o Uno no dia a dia, com o Uno. E só que eu ficava enfiando madeira, coisa pra dentro do Uno e tal, e às vezes o Uno não cabia as coisas dentro do Uno. Aí um dia ele disse, amor, tu tem que ter uma caminhonete. Deu, mas como que eu vou comprar uma caminhonete? Eu tenho que ter, não sei o que, é muito caro, não dá, bibibi, bababá. Não, faz o seguinte, pega o Uno e troca pra uma caminhonete. Aí eu fui, né, encontrei aquela caminhonete que eu tinha, a Montana, que eu consegui fazer taco a taco, sabe? Eu entreguei o meu Uno e peguei a caminhonete, foi assim, um negócio muito bom. Aí tava com a caminhonete bem feliz, então eu podia fazer o que eu queria, eu podia sair e trabalhar, sair, catar coisa na rua, pegar o Samuel, voltar pra casa, sair de novo a hora que eu queria, sabe? Só que agora não dá, tô presa, não é tô presa, e inclusive eu acabo atrapalhando o Henrique, porque às vezes ele fica trabalhando picado, e é bem ruim, porque afeta também a nossa renda, sabe? A gente acaba atrasando as contas, a casa do jeito que tá, a gente quer comprar as coisas, já não tá conseguindo, tá bem complicado. Então, aí hoje, ele disse, não, amor, faz as tuas coisas hoje, que daí eu trabalho mais no final de semana. O Samuel não vai estar em casa mesmo, né? Aí tu fica em casa fazendo as tuas coisinhas, ajeitando a casa do jeito que tu quer, ninguém me atrapalha nem, né? Não que ele me atrapalhe, mas, vocês entenderam, atrapalha um pouco, né? E aí ele vai trabalhar o final de semana todo, que agora ele tá trabalhando com entrega, essas entregas da Shopee, sabe? Ele tá trabalhando com isso, e aí bem melhor, porque ganha mais, né? E não se incomoda com passageiro e coisa, né? Então tá bem melhor. Aí agora a nossa ideia é... eu vou ter que comprar um carrinho, sabe? A Montana eu perdi na enchente, mas tinha seguro. Eu recebi o valor, só que muito menos, sabe? A Montana eu perdi, sem mentira nenhuma, pra mais de 10 mil reais nesse negócio de a seguradora dar a perda total na Montana. Nem sei se não valia a pena eu ter tentado recuperar a Montana da enchente, mas enfim, agora já foi. Então eu tô com esse dinheiro baixado, guardado, lacrado, não mexo, porque eu tenho que decidir se eu vou comprar outro carro, um carrinho baratinho, assim, bem simplesinho, tipo, bem velhinho, assim, sabe? Pra eu usar no dia a dia. E o Henrique continua com esse daqui pra trabalhar. Ou se eu vou investir num carrinho um pouco melhor, usar todo o dinheiro. Porque a verdade é que a gente precisava pegar esse dinheiro pra quitar umas dívidas, tá? Que nem eu falei pra vocês. A gente tá com conta atrasada. Ai, Raquel, mas tu é maluca? Porque tu tá com conta atrasada e tu tem dinheiro guardado? Não é, gente. Eu separo os dinheiros, tá? Isso aí vocês têm que entender que eu trabalho no banco. Eu tenho uma educação financeira, assim, né? Um pouco melhor. Então eu tô com esse dinheiro, né? Nessa situação. Ou eu vou comprar um carrinho e com o restante eu vou quitar a dívida. Ou eu não vou comprar carro nenhum e tô decidindo. Por isso que eu tô indo lá conversar com a minha mãe também, tá? Porque a minha mãe, ela também era bancária, bem mais bancária do que eu, né? Ela era gerente de banco. Ela tem muito mais inteligência financeira do que eu, assim, né? Tanto que ela fica bem chateada que eu tô endividada. Eu não tô negativada não, tá, gente? Eu não tô no SPC, Serasa, nem nada. Só que as minhas contas mensais, as nossas contas mensais, são mais do que o que a gente ganha por mês, tá? Por causa dessa história também do Henrique tá trabalhando menos. Então, ou seja, eu tenho que decidir. Ou vou pegar esse dinheiro, vou quitar as dívidas. Quitar não, né? Amortizar, botar tudo em dia e respirar tranquila. Ou vou pegar um carrinho pequeno e dar uma diminuída nas dívidas. Então eu vou lá conversar com a minha mãe, ver o que ela acha, sabe? Porque eu preciso disso. Eu preciso de uma opinião de uma pessoa que vai ver de fora a situação toda. Eu vou dizer pra ela direitinho quanto eu tô devendo, cada coisa, por que eu tô devendo, o que foi que eu gastei naquilo ali, que não foi em besteira, foi tudo em coisas importantes, tá? Né? De antes da enchente e de depois da enchente também. E aí vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser, dependendo da ideia que ela me der. Eu vou ficar ainda mais um tempo sem carro. Mas aí a gente vai ter que estudar a hipótese de
de ver como é que vai fazer, porque não dá, eu não posso ficar atrapalhando o rendimento do Henrique, entendeu? Porque daí tá, eu trabalho na Caixa, eu tenho meu salário, tudo certo. Só que daí a gente tem um monte de conta, né? Que conta com o salário dele, o dinheiro que ele faz trabalhando o dia inteiro. Como é que funcionava antes? Eu me virava, eu saía pra trabalhar de manhã cedo e eu tinha o meu carro. Aí meio-dia, o Henrique saía, levava o Samuel pra escola, 1 hora, né? Trazia o Samuel pra escola, ia trabalhar e ficava livre, trabalhava até o horário que ele queria, fazia dinheiro tranquilamente. Só que agora como é que tá? Ele tem que me levar de manhã pro serviço. E daí eu buscava o Samuel na escola, né? Agora como é que tá? Ele tem que me levar de manhã pro serviço. Daí ele tem que levar o Samuel pra escola, trazer aqui pra escola a 1 hora. Daí depois ele tem que nos buscar. Ou eu tenho que sair do meu serviço, vir caminhando até aqui, pegar o Samuel, um Uber e ir pra casa. Ou eu tenho que... Enfim, ou a gente fica esperando, ou eu venho até aqui, fico esperando ele nos busca aqui, coisa. Mas esse negócio de Uber também aqui tá bem complicado. Os Uber tão bem caros, né? Agora as ruas até já estão limpas, não tá sendo difícil de conseguir o motorista, mas as corridas estão bem caras. E de qualquer forma, daí precisa ir no mercado, daí precisa, sei lá, qualquer coisa. Eu não consigo, eu tô presa, porque lá em casa, lá onde a gente mora, não tem mais mercado perto. Antes tinha mercado na esquina, sabe, da casa. Agora o mercado fechou por causa da enchente e não tem previsão nenhuma de abrir. Então não tem um mercado que eu possa ir a pé. O mercado mais perto é tipo 40 minutos a pé da minha casa, sabe? Ou até mais. Não tem a menor condição. Então é tudo isso, tá, gente? Tudo isso tá afetando muito, muito o nosso dia a dia, né? Por isso que às vezes eu falo, mas né? As pessoas estão ajudando, graças a Deus, mas eu não quero ficar pedindo, eu não quero que ninguém me dê nada, assim, eu não quero que as pessoas me deem dinheiro, fiquem me mandando pix. As pessoas me mandam pix, porque lá no comecinho dos vídeos da enchente, teve vídeo que eu mostrei a nossa situação e falei, quem quisesse nos ajudar com pix, né? Mas agora as coisas já estão, assim, estabilizadas, entendeu? Eu não quero ficar pedindo, não quero que ninguém me dê nada, a não ser assim, ó, eu tenho uma madeira aqui na minha casa, vem buscar, ou eu tenho uns negócios aqui que eu não uso, vou te dar. Isso sim eu aceito, tá? De bom coração. Mas dinheiro eu não quero mais, sabe? Eu não me sinto bem. Essa é a verdade, eu não me sinto bem quando alguém me manda pix, me manda um pix às vezes de valor alto, e eu fico pensando, meu Deus, quem é essa pessoa? Eu preciso falar com essa pessoa. Eu preciso mostrar pra essa pessoa o que eu tô fazendo com o dinheiro que ela me deu. Eu sinto essa responsabilidade, entendeu? Eu sou assim. Então agora eu vou lá na minha mãe. E eu não sei se eu vou finalizar esse vídeo aqui ou não, mas eu não vou. Eu vou deixar em aberto. Eu vou lá na minha mãe, vou conversar com ela. Antes de ir lá na minha mãe conversar com ela, eu tenho que ir lá num lugar onde eu fiz um exame do Samuel, que eu preciso de uma segunda via, porque eu tinha, né, os raios-x e coisa dele, só que perdi tudo na enchente. Então eu tenho que ir lá, ver se eu consigo uma segunda via desses raios-x, ver como é que funciona. Aí depois eu vou na minha mãe. Mas é tudo perto, tudo lá em Porto Alegre, tá? É isso. Por agora é isso. No fim das contas, já tá bem de noite. Não vai dar pra eu ir lá na minha amiga que eu ia, né? Porque é longe daqui de Porto Alegre. Não é que é tão longe, mas esse horário que eu tô saindo daqui agora, são 8 horas, e tem bastante trânsito, até que eu chegue lá. E também não quero ir lá correndo, né? Quero ir lá com tempo pra poder conversar, tomar um café, botar as conversas em dia, porque, né, não é só... Eu não vou na casa das pessoas só pra pegar as doações, vou também pra visitar. E é uma amiga que eu gosto muito, então falei pra ela, né, que vou deixar pra ir pra outro dia, porque hoje eu e a mãe, a gente conversou bastante. Foi muito bom, sabe, porque quem aí assistiu o vídeo aquele que eu contei da história da minha avó, da minha infância? Pois é, a minha mãe, ela assistiu... Ela me contou, né, que algumas coisas daquele vídeo deixaram ela triste. E eu disse pra ela, mas mãe, no vídeo eu falo que eu não sei a realidade. Era coisas da minha infância que eu quero saber. Então vamos conversar? E aí a gente conversou muito, a gente conversou a tarde toda até agora.
Cheguei cedo aqui, olha bem, a gente ficou muitas horas conversando e foi muito bom, sabe? Foi muito bom. Às vezes a gente se desentende, a gente é muito diferente, assim, as personalidades, mas a gente se ama muito, é isso que importa, porque quando a gente tem amor, tudo se resolve, né? Uma boa conversa, um entendimento, porque hoje eu já sou adulta, ela teve bastante dificuldades na vida, às vezes eu também não sei, às vezes eu também nunca perguntei, então o importante é a gente ter chance, né, de resgatar aí as origens e tudo mais. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, vou pra casa e obviamente não vou conversar com vocês enquanto eu tô dirigindo, até porque tá de noite e de noite eu tenho bastante dificuldade de enxergar. Eu até conversaria, né? Antes eu fazia aplicativo, eu tinha a câmera no carro, eu conversava e dirigia e fazia horrores. Mas de uns tempos pra cá eu tô com uma dificuldade de visão, tá um pouco piorada de noite, sabe? Também o óculos, enfim, talvez eu tenha aqui no oftalmo ver, né, se eu não tenho que mudar o grau, porque eu acho que eu já tô com esse mesmo grau aqui, sei lá, uns 4 ou 5 anos. Então daqui a pouco eu vou ver. A última vez que eu tinha ido, meu grau não tinha aumentado, a princípio estava estável, mas eu noto que à noite fica pior, sabe? Quando vem a luz, né, quando reflete as lâmpadas, elas não são mais uma bolinha de lâmpada que nem era antes, agora ela fica meio estrelado assim. E eu acho que isso é da visão. Como se eu estivesse olhando para uma lâmpada e fizesse assim com os olhos, sabe? Opa! E fizesse assim com os olhos, que daí fica tudo meio estrelado, sabe? Pois é, assim tá a minha visão. Ó, sem óculos tá o dobro pior. Mas antes, quando eu botava o óculos, a luz ficava fechadinha. E agora ainda não fica mais, agora ainda fica muito meio aberta. E aí isso aí me atrapalha. Às vezes noção de espaço, de noite, assim, pra dirigir, né? Então eu acho que eu vou, inclusive, marcar um oftalmologista pra ver se não tá na hora de trocar o óculos. Eu amei conversar com vocês, como sempre, amo conversar com vocês. Vou pra minha casa e vou ver o que eu vou inventar pra esse final de semana. Eu vou restaurar um móvel. Eu ganhei um móvelzinho, né? Como é que chama? Criado mudo, uma mesinha de cabeceira, e eu vou restaurar. Ela é de um modelinho mais antigo, eu quero dar uma atualizada. Vou fazer isso esse final de semana, eu acho, porque tá chovendo, tá tempo ruim, tá muito frio, muita umidade, não tá uma época legal de fazer limpeza, tá? Então, é isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo. Daí eu tô numa tranqueira aqui na Castelo Branco. Quem conhece Porto Alegre aqui pra sair da rodoviária. Já não é mais horário de tranqueira, o horário do pico, que o pessoal sai do serviço e tal, já passou. Mas só que teve um acidente ali, né? Às vezes eu me pergunto, né, porque eu moro em Canoas faz 9 anos. Até então eu morava em Porto Alegre. Aliás, esse mês agora tá fazendo 9 anos que eu moro em Canoas. Agosto de 2015 foi quando eu vim pra cá. E aí, às vezes eu me pergunto, né, por que eu não volto a morar em Porto Alegre? Tem mais coisas, ficar perto da minha família. Mas daí eu pego essas tranqueiras aqui, daí eu me lembro, sabe? Que eu não gosto de trânsito, que Canoas é tão bom, que não tem trânsito. Ai, ai, ai. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tinha me despedido ali, né? Dei tchau e tal. Mas aí eu tava pensando em tudo que eu conversei com a minha mãe e em tudo que eu tinha falado pra vocês antes, né? E aí resolvi dar mais uma palavrinha, contar mais um pouquinho de mim, né? Às vezes vocês me perguntam coisas de mim e aí eu respondo ali nos comentários, mas tem coisas que são bem
bem repetidas, assim, as perguntas, né? De como que foi, né? Vocês agora têm curiosidade de saber como que foi, assim, de eu trabalhar no banco, que é um emprego tão maravilhoso, que muitas pessoas sonham em trabalhar no banco e tal. Tudo começou, na verdade, desde cedo, que a minha família sempre foi do estudo. Sempre eles deram muita importância para estudar. Meu pai e minha mãe, né, sempre não queriam que a gente trabalhasse cedo, queriam que a gente estudasse, fazer vestibular, fazer uma faculdade e conseguir um emprego bom, que na cabeça deles é passar num concurso público, que muitos da minha família são funcionários concursados de vários órgãos, né? Aí, tá, com a gente também foi igual. E passar na federal, tá, gente? Não é fazer um vestibular de uma universidade qualquer. Tinha que passar na federal. E aí foi que eu estudei. Eu estudei em colégio público, na verdade, mas eu estudava sempre, era uma das melhores alunas da turma, tirava nota boa e tudo. Aí minha mãe, né, ainda pagou pra mim 1 ano de cursinho para eu poder, né, ter um reforço para conseguir passar na URGS, que é a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha vontade era de fazer economia, tá? Eu achava, né, que eu queria fazer faculdade de economia. E muito por causa de ver a minha mãe no banco, sendo bem sucedida. Eu queria ter, assim, a vida que ela podia nos proporcionar, né? Porque apesar disso, eu não queria morar mais com eles, né? Desde cedo tinha muito conflito, assim, em casa, né? E eu queria sair de casa. Mas não que a gente não se dá bem, tá? A gente se dá bem, mas cada um no seu canto é bem melhor do que todo mundo junto na mesma casa. E aí eu queria fazer economia, porque daí eu pensava que eu ia passar num concurso bom, né, e tal, nessa área, assim, de contabilidade, economia, finanças, mas não necessariamente banco, tá? Eu fiz vários outros concursos na minha vida, já chego lá. Aí fiz o cursinho, né, e quando a gente tava fazendo o cursinho, eu não achava que eu era boa o suficiente para passar em economia. Toda a minha vida eu sempre achei que eu não era boa o suficiente para nada, sabe? Eu achava que eu nunca tinha a capacidade de fazer nada muito bom. E aí, nesses simulados que a gente faz, né, pro vestibular, eu vi mais ou menos ali a minha nota e eu fiquei com medo de não passar, porque tinha uma pressão muito grande que eu tinha que passar na URGS e que tinha que ser no primeiro vestibular, porque, né, estavam pagando o cursinho pra mim, então o mínimo que eu tinha que fazer, a minha obrigação era passar no vestibular. E aí, por causa disso, eu acabei escolhendo a faculdade de letras, que precisava de uma nota mais baixa. E eu sempre gostei de ler, e eu gostava muito de traduzir as coisas de inglês, assim, música. Sempre quis entender essas coisas, né? Eu pensava, eu vou fazer faculdade de letras, eu vou aprender inglês, vou ficar craque no inglês e tal. Pensei assim, né? Que ia ser bacharel, não que eu ia ser professora, tá? Que eu ia ser uma estudiosa, enfim. E aí eu fiz o vestibular, tá? Passei, tá? E depois eu pensava assim que eu ia passar para segundo semestre. Talvez eu esteja falando uma coisa que as pessoas não entendem, né? Mas algumas faculdades, elas têm entrada de primeiro semestre e segundo semestre, que, né, tem vagas para 2 turmas. Uma que entra bem no começo do ano e a outra que entra no meio do ano. E eu queria passar no vestibular para segundo. Eu achava que eu ia passar para vestibular e que ia ser mal, que ia ficar para segundo semestre, e ficava preocupada o que eu ia fazer durante esse primeiro semestre, que eu fosse passar, que eu não fosse estar estudando, porque eu tinha medo da cobrança dos meus pais, enfim, né, que eles iam me castigar de alguma forma. Ai, que horror, como eu pensava essas coisas, né? E o que aconteceu? Eu fiz o vestibular, eu passei,
E ainda passei para o primeiro semestre, vocês acreditam? Passei bem assim na prova. E depois, a nota que eu tirei naquele vestibular, eu podia ter passado para economia. Eu teria passado para economia, teria feito a faculdade que eu queria, mas enfim, eu achava que eu não ia conseguir. Aí eu fiz essa faculdade, tá? Eu comecei nessa faculdade, eu gostava, né? E logo em seguida eu já consegui um estágio. Daí a mãe permitiu, né, trabalhar, porque eu reclamava muito, eu queria comprar as minhas coisas, eu queria comprar roupa, sapato, maquiagem, qualquer coisa assim, e eu não tinha dinheiro. E eles não me davam, assim, eles achavam que era supérfluo, que o que eu tinha já estava bom. Mas eu queria coisas um pouquinho melhores, então eu resolvi que eu ia fazer o estágio. E aí a mãe deixou eu fazer o estágio. Consegui esse emprego nessa editora, uma editora super conceituada aqui na região, né? Arte Média Editora. Não sei como é que tá o nome agora, mas eu acho que é Arte Média Editora. Aí comecei a trabalhar como estagiária lá. E por incrível que pareça, gente, eu me dei muito bem, tá? Porque eu sempre achava que eu ia ser péssima, que eu não ia conseguir fazer as coisas. Eu me dei muito bem lá. Eu me dei tão bem lá que depois de um tempo eles me efetivaram, não de carteira assinada, mas como autônoma, né? Aí eu trabalhava em casa, fazendo o mesmo serviço que eu fazia lá, só que ganhando mais, sem ser estagiária. Porque o que aconteceu, na verdade, eu vou contar pra vocês. Eu comecei a fazer a faculdade e eu não consegui continuar, eu não terminei ela. Por um motivo, eu não conseguia de jeito nenhum passar nas cadeiras de seminário. Tinha matérias que era seminário. Significa o quê? Que a gente tinha que fazer uma apresentação, né? Tem que ir lá na frente da turma se apresentar. E eu não conseguia fazer. Eu tinha pânico, me dava crise de ansiedade, eu me dava dor de barriga, me dava tudo de ruim que vocês podem imaginar. Eu não conseguia, eu tinha muita vergonha, eu não conseguia fazer de jeito nenhum. O que aconteceu? Eu tentei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ia passando os semestres, eu ia trabalhando lá na editora já, e eu não conseguia continuar. Então por isso não deu para renovar o estágio. Aí a minha mãe não sabia que eu tinha abandonado a faculdade, porque eu tinha esse pânico de fazer as cadeiras de seminário. Ela achava que eu estava estudando. Então todos os dias eu saía de casa como se eu fosse para a faculdade, mas eu não ia. Eu ia para uma biblioteca que tinha lá perto e ficava trabalhando lá na biblioteca, fazendo o meu trabalho que eu poderia estar fazendo em casa, que não era mais na editora. Eles achavam que eu ainda estava, mas eu não estava. Por 2 anos, gente, por 2 anos da minha vida, eu fiz isso de medo de falar pra minha mãe que eu não estava mais fazendo estágio porque eu tinha abandonado a faculdade e ao mesmo tempo eu tinha sido efetivada no serviço. Eu tava ganhando 10 vezes mais do que no estágio, mas eu era toda cagada. Eu era a pessoa mais cagalhona que vocês podem imaginar na face da terra de vocês. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo acabaram descobrindo, né, que eu não tava mais estudando e tal, e não deu nada. Acabou que não deu nada, minha mãe obviamente se decepcionou muito comigo, mas acabou ficando feliz ao mesmo tempo porque eu tava bem na editora, né. Aí fiquei bem na editora um bom tempo, mas continuei estudando por fora aí com a minha mãe também, mais uma vez, pagou um cursinho pra mim, pra eu estudar pra concurso. Um cursinho dedicado a matérias que caem nos concursos. Então eu trabalhava na editora e fazia esse cursinho daí, né? Porque a minha mãe, apesar de achar legal que eu tava na editora, que eu tava ganhando bem, mas o papo todo era que eu tinha que ter um emprego estável, com uma estabilidade que só o concurso público dá para as pessoas, né? Eu acho, né? Na nossa cabeça é assim. Então eu fiz o cursinho, fiz o tal do cursinho. Na época até foi engraçado, porque era eu e um namorado na época. Nós dois fizemos cursinho junto.
e fizemos a prova junto e no fim só eu passei. Passei no concurso, né? O namoro acabou também, mas não foi por isso, foi por outras coisas, enfim. E aí eu comecei a trabalhar na Caixa, gente. 2008, isso, eu comecei a trabalhar na Caixa. Pensa, eu era uma guria de 25 anos, nunca tinha trabalhado com público, primeira vez. Eu não sabia nem falar direito com as pessoas. Eu tinha essa vergonha muito grande, assim, de falar em público. Mas consegui. Entrei na Caixa em 2008 e aí desde então eu sou bancária. Entrei na Caixa em 2008, aí outro dia alguém falou assim, tu não pode ficar reclamando do teu trabalho, falando mal do meu trabalho. Mas eu não falo mal do meu trabalho, não reclamo do meu trabalho. Eu reclamei com vocês de uma situação que aconteceu, de um conflito de um cliente que me ofendeu, sabe? Não é que eu tô falando mal do meu trabalho ou que é horrível trabalhar no banco. Até pode até ser às vezes, mas eu já fui muito, muito, muito feliz na Caixa também. Eu entrei em 2008, aí 2008, 9, 10, eu fazia uma outra faculdade. Aí eu acabei começando uma outra faculdade de gestão financeira, na qual eu me formei, tá? Acabei me formando. Aí, 2010, 2011... 11, 12, 13, 14, 15 eu trabalhei como caixa. Eu fui promovida, né, para fazer a função de caixa. Adorava. Só que o meu sonho era ser supervisora. Eu queria muito ser supervisora da caixa. Aí eu fiz, né, processo seletivo interno, passei e fui ser supervisora 2016 e 17. Aí houve uma reestruturação interna na empresa e essa função de supervisor caiu fora. Todos os supervisores viraram gerente. Aí eu fui ser gerente. Mas só que daí eu não me adaptei, gente. Por quê? Porque o serviço de supervisor é um serviço interno. E o serviço de gerente é um serviço que precisa, sabe, lidar com as pessoas. Então, o meu problema não... A Caixa é maravilhosa. O meu problema é que eu não tenho perfil para lidar com o público, para falar com pessoas. Eu não tenho essa desenvoltura, assim, sabe? Eu não entendo tanto, por mais que eu me formei em gestão financeira, que eu tenho todas as certificações, né, que precisa ali no banco. Eu não tenho um conhecimento profundo, eu nunca me aprofundei, eu nunca, sabe, me dediquei nisso daí, porque eu sou péssima vendedora, sabe? Eu não tenho tino para venda e precisa. Então, por isso que eu digo para vocês que a minha vida é difícil. Por isso, porque eu tô num emprego realmente muito bom, um emprego que é o sonho de muita gente, mas que infelizmente estou num lugar que eu não me adaptei, porque daí eu precisei virar gerente. Eu ainda fiquei 2018 e 2019 como gerente, tá? Eu aguentei no osso. Aí eu pedi pra sair, não deu mais. Foi em 2018. Mentira, eu fiquei de gerente 2016, 17, 18. Aí 2018, quando eu me separei do pai do Samuel. E eu até já contei um pouco dessa parte da minha vida depois que eu me separei do pai do Samuel. Tem um vídeo aqui no canal. Eu não sei se ele tá aberto ou tá fechado para membros. Eu vou pegar o link e vou botar aqui para vocês, tá? Se ele tiver fechado para membros, eu vou abrir aí por um dia ou dois para vocês poderem assistir. Depois eu fecho de novo, porque é um vídeo que eu postei quando eu tava começando a fazer Uber, e foi um vídeo muito legal, que teve bastante repercussão, assim, muita gente que eu nem sonhava veio falar comigo porque se identificou com a minha história naquele vídeo. Então por isso eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu resolvi que eu não ia mais ser gerente, porque eu queria mais tempo para ficar com o Samuel. Eu não queria trabalhar as 8 horas que o gerente tem que trabalhar. Nossa, tá muito escuro, né? Eu vou ver se eu acendo a luz aqui. Eu não queria mais trabalhar as 8 horas 9 horas quase, né? Que o gerente precisava trabalhar. Então eu conversei com a instância superior lá, a mim, né? Expliquei toda a minha situação.
E aí pedi, né, pra me tirarem daquela função que eu não ia mais ficar. E foi tudo muito tranquilo, gente. Eu me dou muito bem com todo mundo lá na Caixa, todo mundo super entendeu a minha escolha, sabe? Foi uma escolha minha, de coração feliz, assim. Aí tive mais tempo pra ficar com o Samuel. Depois eu pedi uma licença. Eu fiquei 1 ano e 3 meses fora da Caixa, fazendo outras coisas, estudando outras coisas, me dedicando a outros projetos que estavam dando muito certo. Eu tinha um salão, eu abri um salãozinho na minha casa mesmo, onde hoje em dia é o ateliê. Eu tinha esse salão e era muito legal. Eu tava gostando, tá? Eu fazia o meu horário, eu tinha ali as minhas clientes. Quando eu não gostava de uma pessoa, era só eu não atender mais. Era muito tranquilo pra mim. Eu tava feliz com aquilo, tá? Só que daí o que aconteceu? 2019, 2020, o que foi? Pandemia, né, gente? Veio a pandemia do Covid e aí eu fiquei sem renda, porque aquele meu empreendimento ali, né, do salão, eu tive que fechar. E aí fiquei sem dinheiro, né, não tinha de onde tirar dinheiro, sem trabalhar, então voltei pra Caixa. Logo em seguida, em maio da pandemia 2020, voltei pra Caixa, mas eu voltei decidida que eu não queria mais fazer carreira de agência, que a carreira de agência é ser gerente, né? Mas que eu queria conseguir trabalhar perto de casa. Meu sonho se tornou trabalhar perto da minha casa, tá? E ao mesmo tempo desenvolver alguma outra coisa paralela que futuramente venha a me possibilitar sair da Caixa, ser de fato a Raquel fora da Caixa. Então, eu consegui, depois de quase 3 anos, né? Eu voltei para trabalhar na Caixa em 2020. Setembro de 2023, o ano passado, eu consegui trabalhar mais perto de casa, consegui transferência para trabalhar perto de casa, tá? E ao mesmo tempo criei o canal. Recriei o canal, na verdade. Opa, que buraqueira. Aqui nós já estamos em Canoas, onde foi afetado pela enchente. Então as ruas aqui estão horríveis. Então, gente, essa aí é a minha trajetória profissional, tá? Até aqui. Entrei na Caixa em 2018, nós estamos em 2024, são 16 anos. E 2022 eu criei o canal, tá? Eu vou contar a história do canal no outro vídeo, onde eu vou falar de monetização, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, né, de saber um pouquinho mais aí dos buracos das minhas ruas, não, da minha trajetória de vida, porque muita gente às vezes não entende, né, fica querendo saber, mas tu é bancária, e é youtuber, e é mãe, e é esposa, e é marceneira, e é um monte de coisa. É a vida, essa é a vida. A gente tem que estar buscando, eu pelo menos acho que o propósito da nossa vida deve ser feliz, entendeu? E eu tô buscando a minha felicidade. Toda a vida na Caixa eu busquei a minha felicidade, que era aquela função de supervisora. Eu era muito, muito, muito feliz naquela função, que infelizmente ela deixou de existir. No meio do caminho eu tive, né, que mudar o meu destino. E hoje eu tô aqui com vocês. Muito feliz aqui com vocês também. Chegar em casa. E aí agora sim eu vou finalizar o vídeo. Ai, que função, né, gente? Mas é que eu vim dirigindo e tava aquela tranqueira, né? E aí eu comecei a pensar um monte de coisa. E quando eu começo a pensar e eu já começo a falar como se eu estivesse gravando, fazendo um vídeo, e fica perfeito. Só que eu não tô gravando. E aí na segunda vez que eu vou gravar, não fica legal. Nunca é a mesma coisa, nunca vem os mesmos pensamentos, eu nunca consigo usar as mesmas palavras. Então quando começou a vir os pensamentos na minha cabeça, eu já instalei aqui o celular e já resolvi falar com vocês. Porque eu gosto muito de falar com vocês. Tá certo? Um beijão. E agora sim, fique com Deus, até o próximo vídeo.